E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Georgia, tô aqui com a Patrícia. Essa aqui Olá! É a pessoa que ajudou muito a nossa família a comprar o nosso primeiro apartamento. Eu disse para vocês que eu ia trazer uma pessoa que conhece o mercado imobiliário aqui de Portugal e que ia poder orientar vocês. Então, nós estamos aqui no Padrão dos Descobrimentos, ali atrás, ó, aqui tá a ponte. E do outro lado, 25 de abril, e do outro lado, ó, dá até para ver o pedacinho ali do Cristo Rei. E nós estamos em Belém. E viemos conversar com vocês sobre imóveis em Portugal, tá bom? Então, Paty, te apresenta aí, conta um pouco de ti. Obrigada, Georgia. Olha, gente, um prazer estar aqui. A Georgia já vem falando comigo há um mês para me chamar para fazer esse vídeo. Verdade. E por conta de agenda a gente não conseguiu. Mas hoje estamos aqui juntinhas e é um prazer estar aqui. Eu, como ela já me apresentou, né, sou a Patrícia Castro, moro aqui, vai fazer 3 anos em Portugal, né? Hoje eu moro na cidade de Oeiras e já tenho um pouquinho de conhecimento e vivência desse mercado, né? E também pelo fato de ser brasileira, trabalho muito focada no canal de brasileiros que estão vindo aqui para Portugal. E vai ser um prazer poder ajudá-los e tirar as dúvidas do que vocês já passaram para Georgia, e estou aqui e depois, claro, a gente pode conversar em outro momento. Eu vou deixar o contato da Patrícia aqui e quem quiser pode me mandar e-mail. Tem muita gente que já me pergunta e eu sempre mando contato. Tem página no Facebook, tem o WhatsApp, a Paty liga, faz Skype, conversa. Ela é um anjo, como eu falei pra vocês. Oh, meu Deus! A responsabilidade, viu, gente? Não, mas é verdade, é verdade. Olha, tem que falar uma coisa engraçada. Estamos eu e a Georgia aqui com a mão no peito, mas é por conta do microfone, gente. Por causa do vento. Tá um ventão hoje. A gente não estava contando com isso. Então, para não ficar com o som estourado, estamos com a mãozinha no peito. Exato, para vocês acharem que é muito bonitinho. Então, assim, Paty, muita gente me pede para falar sobre imóveis aqui. Porque o mercado é um mercado extremamente dinâmico, né? Verdade. Ele é um mercado que está sempre muito aquecido, fazem alguns anos. Acho que 2018 tá um ano fenomenal para imóveis, né? Demais. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o mercado, depois a gente fala sobre arrendamento e sobre compra. Ok. Então vamos lá, pessoal. Como eu falei, eu tô aqui há 3 anos, eu cheguei no início de 2016 e até estava comentando com a Georgia, né? O momento que eu cheguei, o mercado, ele já estava tendo procuras, mas não tanto como hoje, né? A gente viu, assim, um crescimento grande, considerável, de 2017 para 2018, assim, meio do ano de 2017 para 2018. Então a gente está num momento de muita procura, uma concorrência muito grande, né, para todos os mercados, tanto de arrendamento, que são os aluguéis, como o mercado de compra. Então, assim, eu recebo sempre muito brasileiro toda semana, no sentido de conversar, seja por Skype, seja WhatsApp, seja pessoalmente, né, sobre como é que anda, por exemplo, o processo de arrendamento, que eu acho que é uma das dúvidas, né, Georgia, que você comentou bastante. Hoje o meu canal está sendo mais direcionado para compra, mas também já trabalhei com arrendamento. O que eu posso dizer para vocês é assim, tá um mercado extremamente competitivo, e claro, não é que seja impossível, é um desafio grande para quem está vindo buscar um imóvel para arrendar. A gente, pensando como brasileiro, chegando num outro país, por mais que a gente tenha cidadania portuguesa, tenha cidadania, enfim, de algum lugar da Europa, né? Ou seja, eu não estou vindo ilegal, com tudo isso, com o dinheiro, é difícil alugar um imóvel, né? Por conta exatamente disso. A gente tem muita procura, poucas ofertas. Então é um mercado que está sendo muito bom para investidor, né? Para quem está querendo comprar e fazer os arrendamentos, obviamente. E para quem está buscando para arrendar, tem todo esse desafio e ter que ter paciência. Então, às vezes eu recebo procuras de clientes que estão dizendo assim, eu estou indo para aí e aluguei 1 mês de Airbnb. Eu fico super preocupada com isso, porque assim, 1 mês muitas vezes é muito pouco para você encontrar esse imóvel que você quer.
as coisas estão tão difíceis e diferentes que tá meio que virando um pouco de leilão, né? Verdade. Falando nessa questão de propostas e de imóveis. O imóvel às vezes está anunciado por 600 euros, aparece pessoas oferecer 650, 700, enfim. Então estamos nesse momento hoje. É impossível? Não é impossível, né? E principalmente dependendo da região. Mas é isso que a gente tem que mostrar, que é a realidade que estamos aqui. E até uma das preocupações, né, que a Jorge estava comentando comigo sobre, mas eu tenho 6 adiantamentos para dar do valor do aluguel e tudo isso. E eu estava a comentar com ela, se vamos se colocar no lugar do proprietário, né, a pessoa que está alugando o imóvel, sendo você o proprietário, né, qual é a garantia que nós temos de uma pessoa que está vindo de outro país, que muitas vezes está vindo ainda para procurar um trabalho ou que vai viver de renda do Brasil, que seja, né? Qual a garantia que ele tem em relação a isso? Então, assim, esses adiantamentos de aluguéis, de rendas, como eles chamam aqui, é uma forma de garantia, já que você não tem fiador. Se você tiver fiador, a gente já está falando de outra situação, aí é muito mais tranquilo até de se conseguir, né? Mesmo tendo a concorrência, você tem um facilitador que é o fiador. Mas não tendo, isso vai depender muito do proprietário. Tem proprietários a pedir 4 meses, tem proprietários a pedir 6 meis, até um ano eu já vi. Né? Até um ano. Então, depende do valor do aluguel, tudo isso. E, assim, qual a dica que eu dou, gente, para quem vem realmente com esse objetivo de arrendar um imóvel? No momento que vocês forem conhecer o imóvel, se planejem para, assim, chegar, já fazer a pesquisa, já marcar. Não adianta querer marcar com 15 dias antes, porque o que está hoje não está amanhã. Né? Então, assim, geralmente o que os consultores fazem, como é arrendamento e tem muita procura, marcam um dia só todas as visitas. Você vai lá e você já tem que ter essa noção que, se você gostar, você já tem que fazer proposta, para não correr riscos de você perder e ainda contar que sua proposta seja aceita. E o que é a proposta? Que muita gente me pergunta é assim, viu o apartamento, tá marcado para o dia 15 as visitas. Já tem que chegar com teus documentos, já tem que ter a cópia dos teus documentos, tu tem que saber que se o imóvel é 600 e tu quer pagar os 600, tu vai ter que pagar pelo menos 6 meses adiantado, então tu tem que ter disponível esse dinheiro. Exatamente. Lembrando que os 6 meses adiantado não são os 6 primeiros meses que tu vai pagar, tu vai continuar pagando mais 6 meses e os últimos 6 é que tu não paga. Isso. Então, a proposta é tu conseguir garantir ao proprietário que sim, tu tem como bancar, então, esses meses aí, e que tu tá com teus documentos. Eles vão pedir cópia de passaporte, vão pedir cópia do NIF. Imposto de renda muitas vezes, né? Porque mesmo do Brasil eles pedem. Do Brasil, exatamente, do Brasil. Extratos bancários, assim, o que vai garantir para ele que realmente você vai ser um bom inquilino, né? E uma das coisas que eu direciono para o cliente que está nessa busca, gostou do imóvel, já venham com uma cartinha de apresentação, façam uma cartinha, verdade. Se apresentem, diga quem vocês são, de onde vieram, o que vocês vieram fazer aqui, né? Isso faz todo sentido para o proprietário, né? Imagina, você vem com sua família, seu filho, olha, somos pessoas, um casal com uma filha de 5 anos, 6 anos, a gente veio buscando a qualidade, enfim, o que seja, já venho com trabalho, com proposta, não tenho, mas estou em busca, enfim, tem um planejamento financeiro, tem imóveis arrendados no Brasil. É importante para ele ter uma transparência disso, para que você seja um bom candidato, porque hoje é exatamente isso, estamos num processo seletivo para o mercado de arrendamento, né? É um leilãozinho, não é fácil. Sobre valores, eu sempre falo que não adianta eu dizer para vocês assim, um T2 custa 800 euros. Porque um T2 em Lisboa tá custando 1.000, 1.200. Pois. Né? Eu já estava falando para ela que eu tive uma cliente com um T1, né? Para quem não tem dúvida do que é T1, T2, os T's são tipologias. Então aqui a gente não fala muito quartos, né? Então a gente fala, eu quero morar num T2, né? Um apartamento de 2 quartos. E quando a gente fala casa, que pro Brasil o nosso significado de casa é casa mesmo, de verdade, isso. Aqui casa para eles tanto é apartamento como moradia. Então a casa pra gente no Brasil é moradia aqui. Isso. E o apartamento, Então quando a gente fala casa, tá falando das duas coisas. Então se você vai morar no T0, que é um apartamento tipo estúdio, né, um T1, um T2. Então eu tava falando pra Jorge que eu fui com uma cliente para um T1,
né, num centrinho aqui de uma região, aqui em Oeiras, por 800 euros. Tá, gente? Então, assim, isso depende muito da região. Você consegue achar, os imóveis hoje estão tão valorizados, né, até pelo mercado de muita procura, que você encontra até em regiões mais distantes por 600 euros. Então, assim, está desse jeito. E se for no meio de Lisboa, né, vá contando com mais de 1.000 euros para pagar o imóvel. E assim, a região aqui que é Lisboa, Oeiras, Cascais. Olha, eu tenho um problema com Cascais em falar, as pessoas implicam com o meu Cascais. Mas essa região é a região mais cara daqui. Exato. Porque tem os brasileiros, tem os franceses, tem os ingleses, tem o mundo inteiro querendo vir morar em Portugal. Exato. São as regiões mais conhecidas, né? São as regiões mais tradicionais, assim. Então, aqui a procura é muito grande, o número de imóveis é muito pequeno, disponível. Então, o leilão é maior. Sim. Tá? E nós estávamos a falar sobre a Margem Sul, que agora tá virando moda. Surgiu. A Jorge tá lançando essa moda. Eu tô lançando a moda de Setúbal, né? Mas surgiu, assim, acho que foi redescoberto a Margem Sul, porque tem muito estrangeiro que viu que tá muito complicado morar aqui em Lisboa e arredores e tá indo pra Margem Sul, que é do outro lado da ponte. Sim. Que é rápido, que tem transporte de barco, que tem transporte de trem. Então é uma ótima alternativa e os preços ainda estão mais abordáveis, né? Exato, estão mais adequados aí. E isso que você está falando é muito bacana, porque existem, assim, né, pela demanda que eu tenho recebido, às vezes as pessoas têm um certo preconceito, né, até mesmo por não conhecer, mas porque ouviram falar de a Margem Sul não é legal, ou coisas assim. E assim, gente, aqui todo lugar, na minha opinião, para mim é bom. Então, assim, a gente não tem, assim, só a liberdade de ir e vir. Eu acho que isso já te permite a ter várias opções de moradia, de lugares para você morar. Então a Margem Sul é uma região descoberta, assim, né? Eu acho que tem esse lado um pouco porque tem a ponte, as pessoas falam do trânsito, mas assim, são mais em horários de pico. E como o transporte público funciona aqui muito bem, para quem não tem esse problema, usa-se o transporte público. E nos horários que não são de pico, você usa o carro tranquilamente. Então é uma coisa que você está a 15 minutos de Lisboa, isso tem um facilitador. Tem uma região também que eu particularmente também gosto muito, que é Mafra, que é uma cidade, né, um concelho. Se vocês não conhecem, pesquisem, onde tem o Palácio Nacional de Mafra. E é uma cidade bonita, é uma cidade pequena, mas que está a 30 quilômetros de Lisboa. E você também tranquilamente está aqui. A única diferença que lá não tem é o transporte público, que não tem o trem, mas existe os ônibus, né, que a gente chama de fretados no Brasil. Aqui tem os mafrenses, né, que vão para Lisboa. E para quem pode ter o carrinho, que você pode vir para Lisboa, né? Para quem não vai precisar trabalhar, ou trabalha de casa, ou é aposentado, enfim, na própria região você consegue estar muito bem assistido, de comércio, de escola, hospital. Então, assim, o hospital mesmo lá não tem hospitais grandes, mas tem centros grandes e tem próximos, né? Então isso também ajuda. E também é uma região que os valores não estão tão elevados quanto essas zonas que a Jorge falou, né? Linha de Cascais e Lisboa. E sobre compra, que assim, que nem todo mundo, assim, depois que eu falei que nós compramos o apartamento, em vez de alugar, nós resolvemos comprar, muitas pessoas me perguntam por que nós decidimos comprar. E eu sempre falo que se tu colocar na ponta do lápis, né? Vou pagar por vou dizer Setúbal, um T2, tu não consegue por menos 600 euros. Então, eu vou pegar um T2 por 600 euros. Se eu tiver um dinheirinho e conseguir pegar e comprar um apartamento e financiar o resto, sai bem mais barato. Eu vou pagar 1/3 desse valor, eu vou pagar de financiamento, né? Exato. E hoje a gente está vendo que a linha de crédito para estrangeiros, principalmente para brasileiros, está bem forte. Já se consegue fazer financiamento pagando bem menos que um aluguel. Tu dá uma entrada de 30% e tu consegue comprar um apartamento legal, numa região boa. E como é que tá, assim, para compra e para financiamento? Lá. É o assunto que eu mais gosto, gente. Até porque, assim, eu tenho conseguido
seguido, né, exatamente mostrar para os clientes que me procuram, a princípio com o assunto arrendamento, a transformar isso numa compra. Exatamente por isso, porque é uma questão de fazer contas, né? Então, assim, hoje você pagar 1.000 euros, 800 euros, 600 euros que seja, num imóvel, num T2, que seja em regiões até mais afastadas, se você for fazer a conta, você consegue comprar esse imóvel, dependendo da região, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui de uma venda que eu fiz recente de um imóvel de 80.000 euros, tá? Em Setúbal, né? Não falo centro de Setúbal, mas eu falo no distrito de Setúbal. E financiado esse imóvel, e que a prestação desse meu cliente fica em torno de 200 e poucos euros. Isso. Então, assim, a gente tem fazer conta, porque os juros aqui, comparados ao nosso Brasil, é muito mais baixo. Então, gira em torno de 1,5 a 1,7 ao ano. Isso, obviamente, vai depender do perfil do cliente. Mas desde o final do ano passado começou-se a fazer o processo do crédito imobiliário com alguns bancos para o mercado de estrangeiros. E quando a gente fala estrangeiros, são pessoas que não têm residência fiscal no país, aqui em Portugal. Às vezes as pessoas falam, mas eu tenho cidadania portuguesa. Ok, mas você não mora aqui, você não tem imposto de renda daqui, então você é considerado um estrangeiro. Então, assim, o que precisa para isso, para fazer o processo de compra? Precisa das informações, assim, o que para o banco é importante ter o imposto de renda que você tenha do Brasil, extratos bancários, todas as informações que você tiver de investimentos, aplicações financeiras, aluguéis, tudo isso. E sendo comprado, obviamente, um casal, marido e mulher, as documentações dos dois, passaporte. E a gente entra numa questão que eu acho que é importante falar, que algumas pessoas não sabem, que é o NIF, né? O NIF, para quem não sabe, é o CPF aqui no Brasil, né? Do Brasil aqui. E a gente tem que fazer tudo com esse NIF. Então, assim, a primeira coisa, o primeiro passo a ser feito... O primeiro documento a fazer é o NIF. Então, assim, quando o cliente está no Brasil e ele não tem esse NIF... Quando a gente está num processo de crédito bancário, né, para que ele compre um imóvel, o próprio banco gera um NIF provisório, que esse NIF é um CPF, né, um NIF provisório, mas só para a linguagem bancária, para que se abra o processo para o financiamento. Então, é feito esse processo, é aprovado o valor do crédito para o cliente. Assim que aprova, a gente compra o imóvel, né? Então, assim, existe aí várias etapas, obviamente, mas, assim, resumidamente, é assim que funciona. Para isso, como a Georgia falou, é importante ter de 25% a 30%, até mais do capital, né? É importante que o banco entenda que você também tem a condição de compra, né? Então, assim, quero comprar um imóvel de 100 mil, você pelo menos tem que ter 30.000 euros aí, 20 e poucos mil para você comprar esse imóvel, tá? E é isso. Uma coisa que eu acho que seria legal falar é que a gente consegue fazer uma compra do imóvel aqui. Nós conseguimos fazer uma compra do imóvel aqui em Portugal sem estar em Portugal. Que esse foi o nosso caso, que foi o que eu falei para vocês. Sim. Hoje dá para ser feito compra via procuração, né? Sim. Então... lógico, né? Tem que conhecer o imóvel, tem que visitar, tem que fazer vídeo, tem que ver a região, tudo isso, mas tu consegue fazer. E uma outra coisa que eu recebo muitas perguntas são dos aposentados. Sim. Que querem vir morar aqui em Portugal e não querem pagar aluguel e querem saber se tem como fazer financiamento. Aqui em Portugal se faz financiamento até os 75 anos, né? Exato, até os 75 anos. Até então os tem que fazer essa conta. Se você tem 60 anos, só vai conseguir financiar 15 anos, né? Então, com isso, obviamente, os valores de prestação vão ficar diferentes em função do tempo do financiamento. Uma opção que se tem, que algumas pessoas pensam também, é colocar o imóvel no nome dos filhos, por exemplo, né? Porque aí os filhos são mais jovens, têm mais tempo, e isso é um facilitador também. Eu acho que o mais importante é conseguir fazer simulações, tanto de arrendar quanto de comprar, e ver o que a longo prazo fica melhor, né? Porque às vezes, mesmo que tu tenha 10 anos de financiamento pela frente, se tu conseguir dar uma boa entrada num apartamento ou numa casa, a tua prestação vai ficar mais baixo que um arrendamento do mesmo jeito. Né? Então é tudo uma questão de conseguir fazer simulações e ver o que é melhor para cada caso, né? Perfeito. E só uma coisa também que eu lembrei aqui que é importante
importante para quem está comprando esse imóvel, né, estando no estrangeiro, estando no Brasil ou em outro país, esse imóvel é comprado como uma segunda habitação, né? Porque o banco ele entende que você está comprando esse imóvel para investimento, obviamente, né? Muita gente compra também para arrendar o imóvel, enfim, quer investir mesmo ou vem morar depois, mas aquela primeira decisão é uma compra de investimento e esse imóvel é comprado como segunda habitação. O que difere vai ser o imposto depois, né? O que difere vai ser o imposto depois. Isso tudo a gente pode conversar também com mais calma. Sobre imposto, a gente tem o imposto do selo e o IMT. Que seria como o nosso... São os impostos de estado que a gente chama aqui, né? E isso é calculado com o percentual do valor do imóvel, né? Existe até um simulador para quem quiser ter uma noção de valor de imposto, né? Tem um simulador chamado simulador IMT. Na internet, você põe lá o valor que você quer comprar um imóvel para ter noção quanto você vai pagar de imposto nisso aí, certo? E mesmo dá para fazer uma simulação, lógico que a simulação nunca vai ser perfeita, mas quando tu vê o imóvel que tu gostou, acho que o Idealista tem, o Imo Virtual também, tu consegue fazer uma simulação, digamos assim, bem por cima, né, de quanto ficaria a prestação, mas pelo menos tu consegue ter uma noção. Até no site dos bancos e tudo mais, né? Isso aí. E eu acho que o principal é esse, né, Jorge, que você está falando. Eu acho que a compra hoje tem sido uma mais-valia, assim, principalmente para o brasileiro, né, por tudo que a gente está vendo acontecer. A gente sabe que está tendo um movimento muito grande, né, do Brasil para cá. E eu acho que a tranquilidade de você já vir tendo um lugar para morar, né, que você possa chamar de seu, como diz a história, eu que diga. E você tendo prestações muito mais abaixo, tendo uma vida muito mais tranquila, eu acho que isso vale muito a pena. Quando a Jorge falou de procuração, eu trabalho, né, eu acabei não falando, eu trabalho na Remax, né, que é uma multinacional americana, enfim, aqui em Portugal ela é muito forte. Acho que é a maior de Portugal. É a maior de Portugal, é onde a gente vende mais imóveis e gosto bastante de trabalhar lá nesse modelo de negócio. E eu sou procuradora de alguns clientes quando eles não têm a opção de vir, né? Porque muitas vezes a pessoa tá lá, não tem ideia de vir, mas quer comprar um imóvel para investimento, ou vai vir morar, mas não quer vir agora, ou não vai poder vir agora, que seja. Existe a forma de você ser procurador. Então a gente tem modelos de procuração, né, associados com o banco e tudo mais, para que a gente faça essa compra de uma forma bem tranquila, obviamente com a segurança, né, de todas as informações, porque a gente está falando de dinheiro de investimento, né? Uma coisa que eu ia falar, que eu acho que dá um pouco de tranquilidade sobre a Remax, é que tem consultores financeiros, tem advogados. Sim. Então, não é só um agente imobiliário, né? Exato. É uma rede de apoio por trás. Tudo isso que eu falei aqui da compra, dessa parte do financiamento, gente, não sou eu que cuido. A gente tem uma estrutura por trás, uma equipe que nos dá suporte, né? Então, nós temos uma consultoria financeira que nos ajuda no processo, nós temos advogados, nós temos todo o alinhamento, né, para que as coisas funcionem das etapas que tem que ser cada um com sua especialidade, né? O meu dever aqui é mostrar o imóvel e vender o imóvel, né? O meu compromisso, mas o meu trabalho, o meu grande diferencial nesse mercado é exatamente trabalhar também explicando um pouco dos processos, como funcionam, porque eu me coloco no lugar de vocês de quando eu cheguei aqui, né? As dificuldades que as dúvidas que se tem. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar, eu gosto de pessoas. Então, o fato de gostar de pessoas, eu me sinto à vontade de também ajudar nessas etapas. A Patrícia, quando eu conversei com ela a primeira vez, a gente trocou acho que uns 30 áudios de WhatsApp. Verdade. Era mais de meia-noite aqui, eu mandava áudios imensos. Eu falei, olha, manda áudios que amanhã eu escuto na sua madrugada, né? Eram áudios imensos que eu tava explicando pra ela o que eu queria. Tudo, E vocês sabem como eu sou minuciosa, então eu expliquei em detalhes pra ela. E a Patrícia escutou, me respondeu, no outro dia me ligou pra saber, né, todas as dúvidas que eu tinha. Ela nos orientou muito, ela visitou vários apartamentos com a minha mãe. Então, assim, quando eu falei pra vocês que ela realmente foi um anjo, foi porque ela pegou pela mão
e nos ajudar da melhor forma possível. Então eu falo que o diferencial da Patrícia é que ela não é só uma consultora, né? Obrigada. Ela realmente, ela dá o caminho das pedras, ela acho ajuda... que eu tento agregar valor ao meu trabalho, né? E pronto. E tu tenta entender de fato o que o a necessidade quer. do cliente, exatamente. Eu acho que é o mais importante, né? E me diz uma coisa, tu acha que agora é uma pergunta cretina, mas que é muito feita. Tu acha que o valor vai descer, vai estabilizar? Estamos numa bolha imobiliária? Olha, todos os dias me perguntam isso. Nós, dentro desse mercado imobiliário, não temos nenhum cenário de que isso que é uma bolha, tá? E não temos nenhum cenário que isso vai baixar. Como eu sempre falo assim para os clientes, olha, hoje os bancos estão tendo essa flexibilidade que quando eu cheguei eu não tive, né? De comprar o imóvel financiado por ser estrangeira. E os bancos estão tendo essa flexibilidade. Se amanhã não vai ter, eu não sei, né? Se amanhã vai estar funcionando esse serviço ou não. Hoje estamos no momento em que Portugal está sendo esse radar, né? Todo mundo quer vir morar, todo mundo quer fazer investimento, então a gente está tendo essa abertura, né? Tanto para os bancos, tanto para o canal imobiliário. Isso está sendo uma coisa de mercado mesmo. Então, assim, a tendência, acredito eu, que é ter uma consistência ainda desses valores, até em função da crise que Portugal passou. O que se coloca muito pelos próprios portugueses é que as coisas estão sendo mais reajustadas, os valores eram muito abaixo realmente do que se valia, né? E pensando em tudo isso, eu acho que faz todo sentido, né? Porque não é que as coisas assim estão num ponto gritante, eu acho que elas foram valorizadas conforme o mercado mesmo está se movimentando, né? Sim. Eu falo que Lisboa e Porto, eles já não fazem mais parte do mercado português, eles fazem parte do mercado internacional. Então, eles vão ter concorrências com mercados internacionais, com Barcelona, com Madrid, com Paris. O metro quadrado, ele já está um metro quadrado internacional. As outras cidades que são mais baixos, que lógico inflaciona um pouco, né? Sim. Mas daí é uma realidade mais para o mercado nacional, né? Exato. E é aquela coisa, quanto mais perto de cidade grande, ou seja, quanto mais perto de Lisboa, de Porto, de Faro, mais caro vai ser o valor. Mais caro vai ser o valor. Quanto mais para o interior, mais barato é, né? Então, isso acho que onde morar depende do estilo de vida de cada um e do que quer para sua vida aqui em Portugal, né? Nossa, falou muito certo. Eu sempre falo isso quando eu falo com as pessoas no Brasil, que falam, mas eu não tenho ideia de onde eu vou morar e tudo mais. Eu falo assim, olha, o que é importante para você? Qual é o seu estilo de vida? A gente começa por aí o assunto, porque como eu trabalho já nesse mercado, eu conheço um pouco mais as regiões, eu entendo o que se adaptaria melhor. Às vezes é um casal sem filhos, é um casal de aposentados, então escola para ele não é prioridade. Então assim, ele pode morar em algumas regiões que não precise ter essa prioridade escolar, né? Então assim, não, eu tenho filho, então aonde que eu vou? Então assim, se vem no conceito que meu filho vai estudar em escola pública, né, que a maioria das pessoas estão fazendo isso, a gente vai trabalhando exatamente essas regiões por esses direcionamentos, né? Então assim, é muito tranquilo de se encontrar e se identificar com o lugar, porque Portugal é um país lindíssimo, né? As regiões, cada uma tem uma história diferente, né? Cada região praticamente tem um palácio, tem uma torre, tem alguma coisa, tem um museu. Então assim, tudo é muito histórico no país e vale muito a pena. E você não está distante dos pontos, que é, como a Jorge falou, tanto de Lisboa quanto do Porto, né? Então você vai encontrar nesse meio aí alguma coisa que se adequa às suas necessidades. Eu acho que é tudo uma questão de saber qual vai ser o teu estilo de vida e o que tu imagina, né? Qual vai ser a vida que tu vai ter aqui, né? Exatamente. E uma coisa, tu só trabalha com essa região aqui ou tu trabalha com tudo? Não, como eu atendo o canal de compradores, eu posso atender todo o país, né? Obviamente entendendo a necessidade do cliente, né? A gente precisa conversar depois para ter um histórico e apresentar, aconselhar o meu trabalho. Mas eu trabalho fortemente no distrito de Lisboa e Setúbal, né? Porque está muito ali juntinho. E as outras regiões sim, mas a gente precisaria detalhar mais esse atendimento para explicar melhor como funcionaria. O detalhe Exatamente. De cada necessidade, né? Exato. Nós temos uma equipe, né, que eu acho que é importante dizer,
que eu trabalho numa equipe de um consultor mais senior, né, dentro da minha estrutura, e isso é muito bacana, que nos permite assim se mobilizar por vários lugares e atender várias demandas de clientes. Então, mas assim, o trabalho fortemente do meu atendimento é comigo mesmo. Então é um pouco diferente do que a gente está acostumado no Brasil, a realidade aqui, é outra. Mas... É um mercado bem competitivo, né, Georgia? E totalmente profissionalizado, assim, né? Então, assim, cada um vai se destacando da forma, né? Cada um vai tendo o seu perfil. O mercado aqui em Portugal é muito, muito, muito dinâmico, é uma coisa, assim, apavorante, porque tu vê uma casa hoje, daqui a uma semana não tá mais, para comprar, para arrendar nem se fala, porque acho que os proprietários estão começando a nem colocar mais os anúncios, né? Porque sai tão rápido. Só falar numa rede social já deu. Então, é aquela coisa, é chegar e se preparar para caminhar bastante e para olhar muita coisa e estar preparado para já tomar uma decisão rápida. Essa coisa de ficar pensando e vou ver, não dá. É sair do imóvel e dizer vou comprar ou eu vou alugar. Exato, isso mesmo. Então tá, gente, eu queria trazer alguém que tivesse propriedade. Eu sempre falei que eu não ia me meter num assunto que eu não tenho propriedade. Eu tenho propriedade como uma pessoa que procura e pesquisa. Mas a Georgia já tá sabendo muito, viu, pessoal? Já me deu uma aula ali de várias coisas, tá fantástica. Tem que procurar muita coisa mesmo, porque o mercado aqui é agressivo. Mas tá certo, é isso mesmo. Eu vou deixar o contato da Patrícia aqui no box e quem quiser pode mandar e-mail e mensagem, que eu sempre passo tanto o WhatsApp, daí o WhatsApp eu passo sempre por e-mail, né? Mas o Facebook, tem uma página no Facebook. Sim, minha página profissional. Isso, que daí eu passo pra vocês. Gente, foi um prazer. Espero poder vê-los e falar com vocês em breve, tá bem? Obrigada. Beijinho pra vocês. Tchau, tchau.